pessoal, estamos de volta nesta curta temporada de entrevistas e nesta reestreia, a minha convidada é a empresária Mirela Pini. Mirela é proprietária da Pini Personalizados, empresa fundada há 3 anos, no auge da pandemia. O trabalho que começou em casa, desenvolvendo embalagens para uma coleção de biquínis, sem nenhum investimento financeiro, cresceu, frutificou e hoje emprega 60 pessoas, direta e indiretamente. Como vamos falar de empreendedorismo feminino, segundo o levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgado no fim do ano passado, em 2022, 10 milhões de brasileiras empreenderam, um aumento de 34% em relação a 2021. De acordo com dados do Instituto Rede Mulher Empreendedora, o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial de empreendedorismo feminino. Vamos voltar à Mirela e conhecer a trajetória vitoriosa que ela construiu a partir de agora. Mirela, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Gui, é um prazer estar aqui contigo e dividir parte da minha trajetória para que incentive muitas mulheres e muitos homens a seguirem seus caminhos, seus sonhos, seus objetivos. E eu estou muito feliz de estar aqui e dividir isso contigo e com todos vocês. Eu quem agradeço, Mirela, a oportunidade da entrevista. E como eu falei na abertura, lá em 2020, no auge da pandemia, no auge das incertezas, o mundo assombrado por conta da pandemia do coronavírus, estávamos trancados em casa, você criou a Pini Personalizados. A empresa que começou em casa, cresceu e expandiu. Aí quando eu volto lá em 2020, aí eu quero saber de você, por favor, qual foi a motivação para que você decidisse empreender? Gui, eu venho do ramo da moda, né? Então, eu trabalhei muitos anos como estilista, depois eu fui ser representante têxtil, me desafiar na parte de vendas, e eu sempre pensei, eu sempre tive muita vontade de montar alguma coisa, de ter meu próprio negócio. Eu fiquei 11 anos nessa tecelagem, e aí eu recebi várias propostas de entrar na parte de gerência, de ir para outras tecelagens e ser gerente, só que eu não me via naquela posição, eu não conseguia me enxergar naquela posição. Eu sabia que eu queria ter um negócio, mas eu não sabia o quê. E foi assim, através de uma cliente minha, depois eu estava numa trajetória de 11 anos já, ela pediu que eu desenvolvesse uma embalagem em zip-zap. E aí eu fui numa fábrica que estava fechando, que estava sendo abandonada, e eu encontrei uma bolsa envelope no chão, que hoje essa bolsa na Pini chama de Pini Cover. E quando eu olhei, foi instantâneo, assim, ó. Eu olhei, eu vi, já sei o que eu vou fazer. Foi esse pensamento que eu tive, eu lembro até hoje. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. E eu vi o quanto a Pini ia ser grande no momento que eu vi aquela bolsa. E aí eu voltei para casa, comecei a fazer um mostruário, pedi para minha mãe me ajudar a fazer um mostruário, e eu saí vendendo, através do meu nome, da credibilidade que eu tinha no mercado, o produto que eu ainda não tinha. Então, eu vendi para o Brasil inteiro, então eu vinha e fazia a produção aqui. E o meu escritório era meu carro, o salão do meu prédio eu usava de estoque, porque eu não tinha dinheiro para investir naquela época em algum escritório. Eu nunca tive um mentor na minha vida. Os meus mentores foi a minha mãe e a minha avó, que a minha mãe que foi a minha inspiração na parte profissional e minha avó que foi a minha inspiração de fé. Então, toda a minha trajetória, e até hoje na Pini, eu segui pela minha intuição. Eu sabia que ia dar certo e todas as mudanças que eu fazia no meio do caminho. E aí eu comecei a fabricar e eu encontrei uma pessoa no final do ano, porque eu não tinha quem fazia a minha produção.
eu encontrei uma pessoa que estava sem trabalho na época, e aí ele se disponibilizou a fazer toda a minha produção. Quando ele conseguiu fazer a minha produção e entregar muito rápido, eu falei, eu encontrei alguém que está no mesmo propósito que eu, de vida. Porque, assim, a gente tem que ter uma equipe com o mesmo propósito. Quando a gente pensa sempre na mesma direção. Porque se um pensa para lá e outro pensa para cá, a gente se desvia, não dá certo. Como ele estava pensando na mesma direção, então a gente se uniu, eu falei, então vamos junto, que a gente vai ser grande agora. E a gente foi para um lugar, eu lembro que eu fiquei, na minha época, na minha casa, nessa época, eu tinha papel para tudo quanto é lado, porque eu fazia tudo manual, né, não tinha sistema nem nada, então eu trabalhava assim full time mesmo, de segunda a segunda, e aí quando a gente foi para esse outro lugar para fazer essas produções, era um galpão, e esse galpão só tinha suporte para máquina mesmo, não tinha refeitório, o escritório era desse tamanhico, só que a gente começou do jeito que a gente podia mesmo, do jeito que a condição exigia no momento. Então, eu fazia tudo. Eu fazia conciliação bancária, eu fazia entrega, eu carregava a caixa mesmo, eu colocava tudo no meu carro, eu desenhava, eu fazia coleção nova, e eu saía para vender, eu fazia tudo mesmo. Ô, Mirela, eu quero pegar um gancho de dessa sua resposta, você falou em propósito. Então, ter propósito, além de ter confiança no seu trabalho, ter sensibilidade e não ter medo de falhar, são combustíveis para ajudar na construção do sucesso do seu empreendimento? Muito. Porque se a gente não tem um propósito na vida, a gente aceita qualquer coisa. Eu digo que para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, assim, quando a gente tem um propósito de vida bem definido, a gente sabe para onde a gente quer ir. E a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, assim, as nossas atitudes não levam a isso. Então, assim, não importa como você vai resolver, importa aonde você quer chegar. Então, o propósito de vida, ele é fundamental. O porquê que você está fazendo, para que você está fazendo, qual que é o motivo de você estar aqui? Ele é fundamental. E como se dar bem sendo dona do próprio negócio? Olha, eu sou fã, muito fã, do desenvolvimento humano. Então, assim, para você se dar bem, são vários aspectos, né, que a gente precisa aflorar. Então, saber reconhecer, saber se conhecer internamente, para saber reconhecer e ter empatia pelo próximo. Então, isso daí é fundamental. E outra coisa que é fundamental, assim, também, eu digo isso pelas nossas crenças, né, que às vezes travam a gente para muita coisa. E outra coisa que é muito fundamental é o porquê que você está fazendo. Isso vai ajudar a quê? O seu cliente, o que você está agregando na vida dele. Então, isso é muito importante. É você saber qual é a função certa do seu produto. E no que ele vai resolver o problema do seu cliente. Você falou em empatia. Ter empatia, conhecer seu futuro público-alvo, pensar como cliente, procurar saber a necessidade de mercado, são boas dicas para as mulheres que querem empreender? Incríveis dicas, isso é primordial. A empatia, não só a empatia que seja por um liderado, a empatia por o seu cliente, você saber se colocar no lugar do outro e saber as dores que ele está tomando é fundamental para qualquer líder ou liderado. E você saber escutar o seu cliente, porque a gente está acostumado a falar muito, né? E saber receber feedbacks, seja ele qual for, é importantíssimo para o seu negócio, para a construção do seu produto. Porque a venda ela é o coração da empresa. Se você não sabe a necessidade do seu cliente, se você não sabe escutar o seu cliente, se você não sabe
ter empatia, seja pelo seu cliente ou pelo liderado, nenhuma empresa, ela evolui. E os erros, eles fazem parte de todo o processo. Eu falo que a grande reviravolta, assim, que o grande insight, assim, é você reconhecer eles rápido. Porque sem os erros, não há evolução em empresa nenhuma. Então, tudo isso faz parte do processo mesmo. E qual é o diferencial da Pini Personalizados? Nosso diferencial, ele acontece desde do atendimento que a gente tem pelo nosso cliente, que ele é todo personalizado. Quando eu fiz a Pini, eu reinventei o universo dos brindes. Eu criei um produto que fosse desejável na hora que seu cliente recebesse e despertasse os melhores dos sentimentos. E que o cliente, ele pudesse fazer do jeitinho dele, com a essência dele, e levasse a marca dele para o dia a dia dos clientes. Então, assim, o diferencial é ter esse produto que desperta todos os sentimentos de forma espontânea e desejável. E ele começa desde o atendimento personalizado que a gente tem por cada cliente aqui da Pini. Mirela, como se fideliza o cliente? A gente fideliza um cliente, a Pini, ela não oferece só o brinde para você fidelizar, mas para conquistar também novos clientes. O cliente, quando ele chega aqui na Pini, a gente entende todas as dores que ele está sentindo. Então, desde a hora que a gente atende ele, a gente indica o melhor produto para ele e que ele possa levar isso para fidelizar os clientes dele. Porque quando ele fideliza e quando ele evolui, a gente evolui também. Então, assim, todo cliente que ele é bem tratado, todo cliente que você desperta os melhores sentimentos, todo cliente que ele se sente valorizado, é muito difícil ele ser trocado por alguém. Ou é muito difícil ele trocar, né, na verdade, por alguém. Mirela, você encontrou alguma dificuldade por ser mulher empreendedora? Eu encontrei, e assim, a gente encontra até hoje, na verdade. A gente vem lutando por essa igualdade de gênero. Tem até um dia que simboliza essa igualdade de gênero. E a gente, eu acho que a sociedade, ela testa muito a gente tem que estar provando tudo toda hora, e eu lido com muitos homens, não só na fábrica, mas com fornecedores. Então, assim, essa foi, não tanto com cliente, não tanto de ser aceita pelo mercado, mas essa parte de negociação, essa parte de saber, você está chegando aqui, mas o que você sabe se você é mulher? Então, a gente sempre tem que estar provando, a gente sempre tem que estar mostrando algo diferente. Então, até eu provar tudo isso nesse meio que eu tô, então foi um pouquinho demorado, muito mais do que eu ser de outro gênero. Empreender contribui para o empoderamento econômico feminino? Muito, demais. Eu digo que esse movimento ele tem que ser cada vez mais incentivado, porque hoje as mulheres elas estão impactando, criando negócios que realmente impactam com o mercado, tanto econômico quanto social. Então, ele deve ser cada vez mais incentivado também para essa diversidade que a gente está apresentando. Ô Mirela, a sua história como empresária no mundo empreendedor inspira ou pode vir a inspirar mulheres que desejam empreender. Você já parou para refletir acerca dessa responsabilidade e da imagem que você passa? Olha, eu parei para refletir, eu vou te falar que eu parei para refletir agora, só, Gui. Desde o começo eu só fui, eu nem pensei nisso. Por trás da Mirela tem uma história que me incentivou muito
a chegar até aqui, mas, na verdade, a minha força de vontade e o meu amor pelo meu negócio foi o meu maior incentivo de ter a Pini, e o que mais me orgulha hoje é a forma com que eles impactam na vida tanto das pessoas diretas e outras indiretas que estão aqui na Pini. Então, na verdade, eu parei para pensar nisso agora e eu sinto muito orgulho disso, de poder estar incentivando aquelas pessoas que faltam escutar alguma coisinha, sabe, para seguir adiante. Então, já que chegamos nessa parte de reflexão, vou fazer outra pergunta para você refletir. Fazendo uma autoanálise desses 3 anos do seu empreendimento, que é a Pini Personalizados, o seu empreendimento fez a Mirela buscar o que você tem de melhor? Nossa, muito, muito. A Pini, ela despertou um melhor, até me arrepia. Quando você fala isso, eu falo que quando arrepia é de alma mesmo. Ela despertou tudo, os meus melhores sentimentos, ela despertou o que tem melhor de mim, a minha potência, a minha força, a minha garra, porque acontece tantos obstáculos nesse caminho que a gente ou desiste ou a gente vê o quanto a gente é forte para passar por eles. Fora o que ela me mudou como pessoa. Eu era uma Mirela quando eu comecei e eu sou outra Mirela hoje. Então, nossa, ela muda demais. É significativa, é muito significativa, assim, na minha vida. Eu encaro eu tenho um filho e eu olho a Pini com o mesmo amor, assim, porque ela mudou muito a minha vida, assim. Então, e um dos maiores orgulhos que eu tenho é quando meu filho começou a trabalhar aqui, que eu vejo ele criando esse amor todo. Então é muito significativo. Eu posso dizer que a Pini Personalizados trouxe mais resiliência, mais força ao seu dia a dia, à sua vida? Muito mais. A gente aprende com as circunstâncias do dia a dia. Antes eu tomava muita atitude por impulso, eu era muito impulsiva, não só nos negócios, mas até na minha forma de trabalho. E hoje em dia eu tenho mais resiliência com todos os problemas do dia a dia. Então, ela mostrou todo esse poder interior e toda essa força que eu achava que eu não tinha tanta assim. Ô Mirela, no mundo empreendedor, razão e emoção, 50% para cada um, ou a razão lidera na porcentagem e não se pode deixar a emoção fluir no empreendedorismo? E a razão. Tem um livro, apesar de, olha, eu aprendi muito, porque eu sou uma pessoa que sou muito coração. Então, assim, se eu falar que eu sou razão 100%, é mentira. Porque eu sou uma pessoa que tem um coração, assim, muito mole, mas eu aprendi, com certas circunstâncias, a controlar isso. Tem até uma frase no livro que chama Casamento Blindado, que ele fala, se você não souber lidar com as emoções, você vai falir a sua vida como você vale a sua empresa, como você vale a sua vida pessoal. Então, e que emoções não é ferramenta para resolver problema. Então, assim, quando tem emoções, fica muito difícil você resolver qualquer problema. Você tem que ser mais racional mesmo. E qual é a definição da Mirela para empreendedorismo feminino? Eu sempre falo que o amor é a alma do negócio. Então, se você tiver amor, se você tiver determinação, se você souber qual caminho você quer seguir, eu acho que essa é a maior arma que a gente tem. Porque a gente sabe lidar com todos os obstáculos, a gente sabe lidar com todas as adversidades que acontecem no dia a dia. E eu acredito que essa seja a maior arma que a gente tem para aguentar.
Ô Mirela, o mercado de hoje está mais receptivo à criatividade e à inovação para quem deseja empreender? Eu acho que inovar, ele deixou de ser uma opção. Ele agora tem que estar presente em toda empresa e até os clientes, eles estão mais exigentes, eles estão conhecendo mais sobre tudo. Então, se ele quer o seu produto, ele conhece mais sobre ele. E inovar, ele deixou de ser uma opção. E eles estão mais abertos mesmo. Antes a gente vendia muito, eu vou dar o exemplo pela gente mesmo. Antes a gente vendia aquela bolsa, a Pin Cover, a que eu te falei desde o começo, muito. Eles só queriam aquela. Hoje em dia, a gente vende o que é mais diferente aqui. Então, assim, até os clientes, eles estão mais exigentes. Quando eles chegam até a gente, muitos dele conhecem do nosso produto já. Ô Mirela, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade e a sua disponibilidade por ter parado seus compromissos. Eu sei que a sua agenda é muito apertada e ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma delícia. Nossa, eu ficaria aqui conversando horas e horas. Principalmente porque esse propósito também é para ajudar muita gente. Então, assim, é uma delícia compartilhar de todas essas informações. E porque eu vou deixar só uma frase, assim, que é muito importante. Eu digo, Gui, que eu sempre parto do princípio que eu nada sei. Porque quando você parte desse princípio, a gente se abre para as infinitas possibilidades. Então, é uma delícia trocar essas informações e poder dar esses insights positivos. Eu quem agradeço, Mirela, a oportunidade de conversar contigo, desejo mais sucesso ainda para a Pin Personalizados. Obrigada. E agradeço ao público que sempre me acompanha aqui no YouTube. Se você gostou dessa entrevista, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!